Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui à Jornada do Salto Vertical. Sou Alex Oliveira, profissional de educação física, especialista no desenvolvimento de sistemas para medida de performance esportiva. E eu já ajudei dentro dessa área de salto vertical a inúmeros profissionais a fazerem as suas interpretações, tanto dos relatórios para avaliação de atletas, como suas coletas de dados aí para o seu mestrado, o seu doutorado e por aí vai. E essa daqui é a jornada que a gente tá fazendo durante a semana. Essa aqui é o terceiro vídeo, né? São 4 vídeos no total, serão 4 aulas, onde eu vou te ajudar a interpretar as principais variáveis de um relatório de avaliação de salto vertical. Os princípios básicos, né? E para a gente realmente saber interpretar e fazer uma boa interpretação de qualquer relatório de avaliação de salto vertical, a gente precisa entender alguns conceitos básicos que a gente já trabalhou aí nas aulas anteriores, né? Bom, por que eu preciso entender esses conceitos básicos? Então, tanto na primeira como na segunda aula, eu expliquei para vocês alguns detalhes, né? Mas dá uma olhadinha aqui o que o Diogo fala, né? Nem sei se um questionamento que você levantou em relação àqueles bicos que dão quando a pessoa vai fazer o counter movement jump ou do movimento concêntrico, como é que resolve aquilo no treinamento, né? Então, assim, nenhum livro vai te explicar aquilo. Não. E, assim, será que em todos os aparelhos, essas são as minhas dúvidas, será que em todos os aparelhos são iguais? Será que você vai encontrar essas coisas em outros lugares? Será que se usar aparelho A ou B, isso aí vai aparecer? Não vai? Por que aparece? Por que não aparece? Então, são coisas que eu não conhecia realmente. Você vai conhecer quando você mexe com o aparelho de todas as formas, né? E como eu não tenho acesso a nenhuma plataforma de força aqui, então esse para mim já é um ganho absurdo, né? Porque eu já aprendo em relação a isso. E daqui para frente você vai aprendendo. Aí eu tinha visto, né, que tinha as aulas com o Fábio Nakamura, que é um puta pesquisador. E também aqui com o Paulo, né? Também faz parte do nosso grupo aí de avaliadores de alta performance. Sempre uma dúvida sobre aquele gráfico. E eu não estava compreendendo de forma nenhuma vendo os vídeos. Só que aí quando eu comecei a estudar com mais calma, aquele material que tem na plataforma que o senhor mandou, com a foto, já com as curvas, aí eu comecei a parar, olhar, aí eu compreendi. Olhar para aquele gráfico e saber, aquela fase é excêntrica, aquele é o freio, aquele é a fase concêntrica, já dá para entender. Isso foi a coisa que mais aprendi algo. Sabe quando você tem assim, aprendi algo que eu estava querendo, pronto, startou. E aí tudo ficou mais fácil quando eu fui ler os artigos depois, porque depois que eu compreendi a curva, e aí ficou mais fácil. Bom, vocês acabaram de ouvir aí o Paulo falando a respeito de uma curva, né? Assim como o Diogo também falou, né? Aquele pico de força, aquelas coisas, né? Então, quando a gente vai trabalhar com o salto vertical, um princípio básico é a gente bater o olho em uma curva de reação de força contra o solo e já ter uma interpretação. Então, de maneira instantânea, a gente já precisa saber algumas coisas. Mesmo que a gente não tenha uma plataforma de força à nossa disposição, a gente não vai trabalhar com plataforma de força. Porém, para a gente entender os princípios básicos de uma avaliação de salto, é obrigatório a gente entender curva de força de reação contra o solo. Por exemplo, se a gente olha esse gráfico aqui, uma coisa que a gente já precisa saber, qual que é a unidade de medida que está sendo utilizada, tá? Qual que é a escala que está sendo utilizada. Vocês estão vendo aqui embaixo, de 0 a 100. O que significa isso? Tá? Basicamente, esse 0 a 100 quer dizer que é um comportamento que ele foi normalizado pela duração total. Então, se de repente você tiver 2 saltos que foram totalmente diferentes, porém, se eles forem sobrepostos, muito provavelmente eles podem ficar com uma característica muito parecida, sem necessariamente serem os mesmos saltos. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente também.
Bateu o olho, a gente já precisa saber qual salto que é esse aqui, tá? Pela curva de reação de força contra o solo, se a gente se deparar com esse tipo de comportamento de força de reação contra o solo, é obrigatório que a gente já saiba a qual salto essa curva se refere. Em que ponto, por exemplo, bateu o olho do jeitinho que está aqui, ó, essa curva aqui, ó, pelada aqui, do jeito que está, a gente já tem a obrigação de saber onde ocorre a divisão entre fase excêntrica e fase concêntrica, sem a gente saber nenhum tipo de valor, só olhando o comportamento da força. Então, a partir do momento que a gente realmente entende um pouco melhor o salto vertical, a curva de força de reação contra o solo, a gente olha isso aqui e de maneira quase que instantânea já consegue saber isso aqui. Por exemplo, em que ponto aproximado dessa curva ocorre o início da frenagem da fase excêntrica? Você não precisa saber valor, você não precisa saber nada. Olhando aqui, a gente já pode afirmar que o início da frenagem da fase excêntrica aconteceu em um determinado ponto. Por exemplo, eu posso afirmar para você que o início da frenagem do movimento aconteceu nesse ponto aqui, ó. Independente de eu saber qual salto foi esse, o que aconteceu, quais foram os valores, qual foi a altura, qual foi a força, apenas pelo comportamento da curva de força de reação contra o solo. Então essa jornada aqui é para mostrar para você como que você pode bater o olho nesse tipo de gráfico e de maneira instantânea já saber isso. Ó, vamos apagar esse aqui. Vamos para o próximo aqui, ó. Então vocês estão vendo aqui, ó, esse gráfico, certo? Tá? Opa, fugiu uma fotinho aqui, ó. Então esse gráfico aqui representa o mesmo gráfico anterior. Porém, o que a gente pode estar olhando não, o que a gente vai ver aqui, ó, esse gráfico que vocês estão vendo é exatamente esse gráfico aqui, ó, tá? Ó, tá peladinho aqui, ó. Aqui é desse trabalho que eu extraí exatamente esse tipo de... esse gráfico ele foi extraído exatamente desse trabalho aqui, ó. Tá? Isso aqui é o seguinte, ó. Na aula 1, eu falei exatamente desse gráfico, que isso daqui é um erro metodológico que ocorreu nesse gráfico. Porque a partir do momento que eu conheço o comportamento de força que ocorre nesse tipo padrão aqui de movimento, eu não vou aceitar o que esse trabalho aqui está falando. Como assim eu não vou aceitar? Quem é você para falar isso, que você não vai aceitar um trabalho que foi publicado numa revista extremamente conceituada? Por incrível que possa parecer, existem muitos trabalhos que são publicados e existem algumas falhas metodológicas, que muitas vezes não são pegas aí na fase lá de revisão, pelo próprio editor e acaba passando. Então, esse tipo de trabalho aqui é um que a gente precisaria, mereceria alguma revisão em cima desse trabalho. Agora, se você quer saber exatamente qual é essa revisão, que eu estou falando, volta lá na primeira aula, que lá eu expliquei de maneira um pouco mais detalhada exatamente qual que é a falha que ocorre nesse gráfico. Mas a gente ainda vai voltar aqui, tá? Bom, o princípio é o seguinte, ó. Esse gráfico aqui que vocês estão vendo é um outro trabalho, tá? Então eu tenho esse trabalho aqui, que ele se baseou nesse outro trabalho aqui, ó. Onde, nesse trabalho, o pessoal que desenvolveu, que fez esse trabalho, eles estão afirmando que a fase concêntrica, veja bem, a fase concêntrica do movimento, ela começa quando ocorre a menor força força de reação
contra o solo, logo no início da fase de movimento. Ou seja, está dizendo que o início da fase concêntrica ocorre quando o ponto de força está o mais baixo possível aqui. Sendo que o final da fase concêntrica vai ocorrer a hora que o sujeito sai do chão. Porém, do ponto de vista da física, isso é impossível de acontecer. Porque a partir do momento que a gente faz as medidas, a integração de força, velocidade, que é o que a gente vai ver durante essa aula aqui também, a gente vai verificar que esse ponto aqui está muito longe do início da fase concêntrica. Então isso daqui é só para a gente exemplificar que, se a gente não conhece o assunto, a gente acaba assumindo que esses trabalhos eles estão corretos, ou eles não têm erro. Então isso daqui, a gente poderia considerar que esse primeiro método, ele não é um método adequado para o que está se propondo esse tipo de artigo aqui. E essa representação, ela está equivocada também, que também esse artigo, ele merece também uma revisão. Tá? Então, esse ponto aqui, ó, para início da fase concêntrica, ele não acontece. Ó, olhando aqui, ó, amplificando um pouquinho mais, ó. Ele está dizendo exatamente, ó, começa aqui a fase concêntrica. Ó, fase concêntrica inicia aqui, ela não inicia. A gente vai ver, vai fazer alguns cálculos, eu vou mostrar para você que ela está muito longe de acontecer aqui. E esse trabalho é exatamente esse aqui, ó, tá? Aliás, esse aqui não, esse aqui já é um terceiro trabalho, tá? Que também deu origem a esse trabalho. Então é uma cadeia de trabalhos que estão equivocados. Eu tenho esse e eu tenho esse daqui, ó. Esse aqui é uma pena que não apareceu aqui o gráfico também, tá? Mas deixa eu ver se eu abro ele aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, seria esse aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó, salto vertical. Ó, fez aqui, ó, com plataforma de força e fez com encoder linear. Ó, essa figura aqui que estaria lá na apresentação. Ó, essa figura aqui, ó. O que ele está falando? Ele está falando que o início da isometria, da fase isométrica, seria a hora que o cara agachou, né, que a pessoa agachou, e ela praticamente para poder iniciar a fase concêntrica, ela ocorre aqui. Onde o pico de força ele está aqui o menor valor no início do movimento. Porém, isso daqui representa a máxima aceleração para baixo. A hora que ele parou, ó, eu tenho o início do movimento, eu tenho a máxima aceleração para baixo, eu tenho a máxima velocidade para baixo, que vai acontecer mais ou menos nesse ponto, e mais ou menos por aqui que eu vou ter a mudança de fase. Então, olhando aqui para o gráfico, eu não preciso ter números na mão, eu não preciso ter valores para saber onde as fases ocorrem. A partir do momento que eu consigo interpretar os resultados, que eu tenho um nível de conhecimento daquele assunto, é bater o olho no gráfico e em poucos segundos a gente já saber se existe coerência com relação ao que está sendo dito aqui. Tá? Então, esse daqui é um terceiro trabalho que também tem um certo equívoco com relação à avaliação do salto vertical. Isso é muito comum acontecer. Tá? Agora, eu falei para você na aula passada também sobre o conceito do avaliador de alta performance. O avaliador de alta performance é aquele profissional que ele tem o seu trabalho na alta performance e não necessariamente vai avaliar indivíduos ou atletas de alto rendimento, mas sim ele tem o seu trabalho na alta performance. Então, quem é de alta performance, ele tem que ser o avaliador. O avaliador é que precisa ser de alta performance. Então, a gente precisa dominar isso aqui, ó, dominar o assunto de salto vertical e, mais especificamente, dominar os pontos e as fases de um salto. Esse daqui é um salto contra movimento. Então, ó, essa faixa azul, ela representa uma determinada fase do contramovimento.
Essa verde, ela representa uma outra. Essa laranja, uma outra fase. Então eu tenho aqui a hora que o sujeito está só soltando o peso. A hora que ele inicia aqui a frenagem, vai ser mais ou menos, como que eu sei, né? Aqui, ó, como que eu falei para vocês, ó, aqui é um ponto, aqui é outro, isso aqui acontece tal coisa, tá? Por quê? Porque quando eu tenho vários testes, vários cálculos, e eu já sei como aquilo se comporta, fica muito fácil. Por exemplo, ó, o início do movimento é aqui, isso aqui é o peso corporal. Quando a força do sujeito, a força de reação contra o solo, ela volta a ser igual ao peso corporal, isso quer dizer que ele está começando a frenagem. Então é uma coisa muito simples. Aí ele vai iniciar a frenagem. A hora que eu tenho uma certa mudança, mais ou menos por aqui, que dá olhando mais ou menos, seria a mesma área do gráfico que eu tenho descendo aqui, ó, deixa eu desenhar aqui, ó. Mais ou menos seria isso aqui, ó. Então, se eu pegar essa área aqui, ó, eu pegar essa área, eu vou ter áreas que são mais ou menos parecidas. Então, visualmente, eu já consigo fazer isso, mesmo que eu não tenha os números. Então, eu posso chutar, mesmo que eu não tivesse aqui a divisão de fases, eu poderia chutar aqui, ó, a divisão de fase excêntrica para concêntrica, ela acontece mais ou menos nessa área aqui, ó, mais ou menos por aqui, ó. Então eu poderia afirmar isso, mesmo que eu não tivesse os valores ali na mão, apenas pela curva de força de reação contra o solo. Bom, então eu quero parabenizar você que está assistindo agora, em plena sexta-feira aqui, né, a essa aula. Também o pessoal que vai estar assistindo aqui a gravação, né, porque nem sempre a gente consegue assistir na hora aí da aula ao vivo, né, ainda mais numa sexta-feira à noite, né. Então, realmente, meus parabéns para você que está aqui assistindo com a gente e para você que está vendo o replay aqui dessa aula. Então, como eu falei para vocês, a gente está aqui na jornada do salto vertical. São 4 vídeos. Os 2 primeiros, né, eles estão disponíveis aí na plataforma, né, no blog da jornada, né, que vocês têm o acesso aí pelo e-mail. Caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, dá uma olhadinha lá que eu já passo o link aí para vocês também. Então essa daqui é a terceira aula, já foram 2, e na segunda-feira a gente vai ter a quarta aula. Na primeira aula a gente falou aí de 5 erros, né, que a gente considera que são falhas aí na interpretação dos resultados de um relatório de avaliação. Então se você não assistiu ainda, dá uma paradinha, vai lá, assiste a primeira e a segunda, onde eu coloquei algumas coisas que são conceitos assertivos para a gente poder tá fazendo uma boa avaliação aí do salto vertical. Então eu tenho aqui a primeira e a segunda, que está lá na página onde a gente está colocando os vídeos da jornada, que você pode acessar pelo dicasdeprotocolo.com.br. Caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, né, você recebeu esse link por algum outro meio que não foi pelos meios aí da inscrição, então você faz lá a sua inscrição aqui pelo Dicas de Protocolo e você consegue ter acesso a essa página onde estão as 2 primeiras aulas. E agradecer também o pessoal que comentou aí na primeira aula, na segunda, mandou algumas dúvidas por e-mail, né? Mandou também alguns trabalhos aí pra gente, né? Complementando algumas coisas que a gente faz. Então, realmente, meu sincero agradecimento, né? Bom, essas 2 primeiras aulas, elas já foram aí como uma peneira, como um funil para deixar apenas o pessoal realmente que tem interesse no assunto. Porque é um assunto que não é dos mais simples, né? Porém, a partir do momento que a gente consegue entender, aquilo ali realmente fica simples. Mas num primeiro momento parece não ser. Então isso aí dá uma peneirada. Assim como essa aula vai dar uma outra peneirada, e a gente vai ter lá na quarta aula apenas o pessoal realmente que gosta muito do assunto e realmente tem muito interesse aí no assunto de salto vertical. Bom, para a gente realmente iniciar, começar a entender
salto vertical, a gente precisa realmente dominar o assunto de força de reação contra o solo. Não é um assunto muito complicado, é um assunto relativamente simples de se entender, porém a gente precisa de exemplos práticos para poder entender esse assunto. Porque não vai ser simplesmente assim com alguns artigos, algumas coisas que chega na nossa mão que fica fácil para a gente entender. Se a gente for pegar livro, por exemplo, a gente vai ter pouquíssimas publicações que explicam a maneira como a gente faz uma interpretação, sem contar que a gente vai ter os livros, né, com os seus gráficos didáticos, que são gráficos de livro. E para a gente poder realmente entender o comportamento do salto vertical, esse é o tipo de gráfico que a gente precisa entender. Esse aqui é o principal, que é a força, né, a curva de força, sobreposta pela curva de velocidade do movimento e pela curva de posição do movimento. Que posição? Posição do centro de massa no deslocamento vertical aí do movimento. Tá? Então é isso aqui que eu preciso entender, que seria mais ou menos, vamos colocar ele aqui e deixa eu pegar aqui, vamos desenhar aqui, mais ou menos, e depois a gente vai exemplificar com alguns valores aí conhecidos. Deixa eu colocar aqui o vermelhinho. Então, isso daqui é a curva de força. Vamos pegar aqui. Opa, vamos aumentar, né? Só aumentar. Trocou. Aqui. Essa daqui, em vermelho, é curva de força, tá? Então o sujeito foi lá, saltou, a gente obteve essa curva de força. Para a gente saber, ou para qualquer sistema lá, plataforma de força, encoder linear, alguma coisa assim, saber onde estão as fases, o que acontece, a gente usa alguns critérios. O principal critério para definição entre fase excêntrica e fase concêntrica, que fase concêntrica é a fase de propulsão. Vamos colocar em verdinho aqui. Vou diminuir um pouquinho. Ela vai ser essa fase aqui. Daqui até aqui. Então, o que acontece para a gente saber que é essa fase? O que tem que acontecer? Vão acontecer duas coisas. Não é que podem acontecer duas coisas. Irão acontecer duas coisas simultâneas, que do ponto de vista físico é literalmente a mesma coisa. Que é, vou pôr em azul, o menor ponto, que é o menor ponto da posição. Posição é essa linha tracejada. Vamos colocar em azul, que é essa aqui. Então essa é a velocidade, é essa aqui. Posição. Essa daqui, é a posição. Posição do quê? É como se a gente estivesse olhando uma pessoa de lado, ela saltou e eu estou olhando o centro de gravidade dela. Abaixou, a hora que ela fez o contramovimento, depois saltou, foi lá em cima, depois caiu. Quando ela atinge o menor ponto, que é a hora que ela está agachada, que ela para, aqui, que ela agachou, esse ponto é o ponto de divisão entre o que é excêntrico e o que é concêntrico. Que, por sua vez, vai acontecer se ela para, né? Então, ela agachou, ela chega lá embaixo, ela para. Alguns param mais, outros param menos tempo. O ideal é que seja o menor tempo possível. Porém, sempre vai ser obrigatória a parada. Se uma pessoa está indo para uma direção e ela vai voltar, obrigatoriamente ela tem que parar em algum momento. Ela para e volta. Mesma coisa, ela baixou e ela vai subir, ela vai abaixar, ela tem que parar, depois ela vai subir. Então vai acontecer aqui. Se ela para, qual é a velocidade? Velocidade parado é zero. Ou seja, a minha velocidade, que vai ser o verdinho aqui, tem esse comportamento. Velocidade
Aí vai lá em cima, faz isso aqui. Então, olhando a linha verde, quando a pessoa para aqui, ó, se ela parar nesse ponto aqui, a minha velocidade, que é calculado lá pela força, tem alguns cálculos, ela vai acontecer aqui, ó. Ou seja, quando a minha velocidade for zero. Por quê? Porque parado, velocidade zero. Então, por isso que isso acontece, se a gente for olhar a força, vai acontecer mais ou menos aqui, ó. Viu que lá naquele gráfico anterior, que eu desenhei mais ou menos, fiz um círculo, que vai acontecer mais ou menos nessa área. Então, se eu olhar um gráfico de força, e for um gráfico de força de um salto contra movimento, muito provavelmente a mudança de fase ela vai estar próxima aqui da força, não vou dizer que é a força de pico, tá? Mas muito próximo de valores da força máxima. Então vai acontecer mais ou menos nessa região aqui, tá? E quando eu sei, por exemplo, naquele artigo que eu mostrei para vocês, nos 3 artigos anteriores, eles consideram o início da fase concêntrica quando a força está nesse ponto aqui, ó. Ó, quando a força, nesse exemplo aqui, ó, quando a força está nesse ponto, o que acontece com a posição da pessoa? Onde está a posição da pessoa quando a força está nesse ponto? Ó, ela está em pé ainda. A força dela está... aliás, a posição dela está aqui, ó. O centro de massa está aqui. Ela está começando a fazer o movimento. E nos artigos lá que... E aqui nos artigos, ó. Vou voltar. Tá longe, hein? Ó, aqui, ó, tá dizendo que a fase concêntrica começa aqui, ó. A hora que essa pessoa que fez esse salto, a força dela tá aqui, ela ainda tá em pé. Ela nem agachou ainda. Ela tá começando a agachar, tá? Então isso daqui é um erro considerável dentro de uma avaliação de salto vertical. Então isso é o que eu quero realmente que você que está assistindo agora nunca cometa, tá? A hora que você vai olhar um gráfico de força de reação contra o solo, você já vai ter que ficar esperto, porque ó, essa informação já foi passada. Então, se você assistir a aula 1, assistir a aula 2, assistir essa aula, eu tenho certeza que você vai bater o olho em qualquer curva de reação contra o solo de um salto contra movimento e já vai saber disso aqui, ó. Então, se aquele tipo de artigo chega para você, você já vai saber, opa, tem alguma coisa errada aqui. Assim como se chegar um relatório de avaliação com uma informação dessa, você também já vai saber que aquilo existe alguma falha naquela interpretação, tá? Então esse daqui é o ponto principal que a gente precisa entender dentro de uma avaliação de salto vertical. Bom, tudo isso daí, né, esses gráficos, isso aqui que eu mostrei para vocês agora, eles vêm basicamente da força de reação contra o solo. E força de reação contra o solo, ela acontece independente de eu ter ou não uma plataforma de força, tá? Então, se eu tenho uma plataforma de força, eu tenho força de reação contra o solo. Se eu não tenho uma plataforma de força, eu também tenho força de reação contra o solo. Ou seja, para eu saltar, eu sempre vou ter que fazer força de reação contra o solo. No movimento, sempre vai existir isso. Independente de você querer aprender, você não querer aprender, ou você poder medir ou não. Mas uma coisa é certa, para você poder fazer uma interpretação de salto vertical, você precisa saber, você precisa conhecer curva de força de reação contra o solo. Ó, e plataformas de força geralmente são os instrumentos que medem isso. Eu tenho aqui tempo e força, que é basicamente o que uma plataforma mede. E aí eu posso ter as outras variáveis, que são essas que eu mostrei para vocês aqui, ó. Tá? Então, eu mostrei para você aqui, força, velocidade e posição. São as 3 que vão me definir lá, mudanças de fase e algumas outras coisas. E eu posso ter a potência também.
Ó, eu preciso saber o que é força-peso. Força-peso é o peso da pessoa. É o peso que a pessoa exerce quando ela está parada. Ela parada em cima de uma plataforma de força, tá? Ou ela parada em pé, independente de ser em uma plataforma de força ou não, aquela força que está sendo exercida contra o solo é a força-peso da pessoa. Ou seja, se ela está parada, é o peso da pessoa. Tá? Então, força-peso nada mais é do que o peso da pessoa. Então, se a massa corporal dela é 100 quilos, a força-peso vai ser os 100 quilos multiplicado pela aceleração da gravidade. Então, eu vou ter o valor em newtons. Ou seja, se ela tem uma massa corporal de 100 quilos, a força-peso dela é de 981 newtons. Tá? Então, é simples. É a massa corporal multiplicado pela aceleração da gravidade. Força resultante é a força que a pessoa está fazendo contra o solo, se ela estiver se movimentando, é a força que ela está exercendo, menos essa força-peso, que é o peso dela. Então, se ela fizer uma força de 200 quilos, a força resultante vai ser 200 menos, e se ela pesa 100 quilos, menos 100 quilos. Então, quer dizer que vai ser os 200 menos 100. Só que é lógico, isso sempre expresso em newton. Tá? Aceleração, eu vou pegar esse valor aqui de força resultante e vou dividir pela massa corporal. Aí eu tenho o meu valor de aceleração. Aceleração do quê? Aceleração do centro de massa no movimento do salto vertical. Velocidade. A partir do momento que eu tenho aceleração, eu consigo calcular qual que é a minha velocidade. A velocidade com que a pessoa está fazendo o movimento do salto para cima e para baixo. A partir do momento que eu tenho a velocidade, eu consigo calcular a posição. Posição do quê? Posição do centro de massa, tá? Eu tendo força e velocidade, eu consigo calcular a potência. E aí eu consigo, a partir dessas informações, eu consigo saber quais são as fases do movimento, né? Do movimento do salto. Eu consigo saber quando que ocorreu o início do movimento, então eu vou ter alguns critérios, né? Eu vou saber quando ocorreu o início do movimento, quando foi que a pessoa saiu do chão, que seria a hora que ela sai da plataforma, né, sai do chão, é o início da fase de voo. A hora que ela retorna, eu vou ter aqui o fim da fase de voo. E aí eu retorno aqui para esse gráfico, né? Então aí eu consigo achar, a partir desses cálculos, dessas fórmulas que eu acabei de mostrar, eu consigo achar esses gráficos, esses valores, tá? E aí eu consigo saber o que é a fase disso, fase daquilo. Então eu tenho aqui a hora que o sujeito está simplesmente soltando o peso do corpo, a verde é a hora que ele está fazendo a frenagem e a laranjinha é a hora que ele está fazendo a propulsão propriamente dita, né? Que é a fase concêntrica. A partir do momento que eu tenho vamos voltar aqui. Mais um. Aqui. Tá. Então, a partir do momento que eu tenho os dados de força, tá? Então eu tenho aqui os valores, né? Eu tenho esse gráfico. Para eu chegar nesse gráfico aqui, eu tendo os valores de força, que seria numa planilha parecida com essa, que eu vou exemplificar, a gente faz da seguinte maneira. Deixa eu pegar aqui, ó. É basicamente isso aqui, ó. Então vamos dizer que a gente foi lá, fez um salto lá com a plataforma de força. Então vamos imaginar que nós temos a plataforma de força. Fiz um salto, obtive lá a minha força que está aqui nessa coluna, ó. Então a única coisa que eu tenho aqui é a força. O sujeito foi lá, fez um salto e eu medi a força, que é esse gráfico aqui, ó. Então, ó, se eu apagar isso aqui, vai apagar o gráfico aqui, tá? Então, o que eu tenho nesse primeiro gráfico aqui em cima é basicamente o que está nessa coluna. Ah, mas agora eu quero saber qual foi a altura que o sujeito saltou. Ah, eu quero saber qual foi a força máxima na fase concêntrica.
Ah, eu quero saber qual que foi a duração da fase concêntrica. Eu quero saber qual que foi a máxima velocidade que ele fez. Eu quero saber qual que foi a velocidade de saída. Eu quero saber qual que foi a potência. Ah, eu quero saber qual que foi a taxa de desenvolvimento de força. Ah, eu quero saber mais isso, aquilo. Eu quero saber um monte de coisa. Tudo isso aí eu consigo saber a partir única e exclusivamente dessa informação aqui, ó, desse conjunto de dados de força. Na verdade, são duas coisas. Esse conjunto e esse número aqui, ó. Isso daqui é a taxa de amostragem, que é a quantidade de amostras a cada 1 minuto que foi coletada foi feita essa amostragem, tá? Então, os cálculos, eles são feitos mais ou menos assim. Mais ou menos não, eles são feitos assim, em qualquer plataforma de força, tá? Independente da marca, ou o que seja. São feitas da seguinte maneira. Primeira coisa que é feita é calcular qual que é o tempo da amostra. O que é uma amostra? Uma amostra é uma medida de força dentro dessa amostragem. Se eu tenho 600 Hz, quer dizer que eu tenho 600 amostras em 1 segundo. Se eu tenho 600 amostras em 1 segundo, qual que foi a duração de cada uma das amostras? Eu tenho essa formulazinha aqui, ó. Vai ser 1 sobre a frequência. Então eu posso colocar aqui, ó, 1 dividido pela frequência, que no caso é o 600. Né? Opa, vamos lá. Igual 1 dividido pelo 600. Travar. Então eu tenho que cada amostra vai ter uma duração de 0,001667. Alguma coisa assim. O tempo acumulado, que é o tempo, tá, eu vou ter a primeira amostra, que ocorreu a 1 milésimo de segundo, 0,6, né? A segunda também foi a 1 milésimo, 0,6 e assim por diante. A somatória desses tempos vai me dar o tempo acumulado, que eu faço da seguinte maneira, tá? Vai ser igual o tempo anterior, que no caso aqui como começou é 0, mais o tempo da amostra atual. Então eu vou ter essa formulazinha. Então, aqui, se eu jogar tudo para baixo, ele vai repetir para cada amostra o valor. Esse daqui é o tempo acumulado. Ó. Se eu jogar isso aqui para baixo, ele vai ter a primeira amostra aconteceu nesse tempo, a segunda, a terceira, a quarta. Ou seja, eu tenho a linha do tempo com que essa força aqui aconteceu. A terceira coisa que a gente faz é calcular a força-peso. Como que é calculada a força-peso? Eu faço da seguinte maneira, ó. Eu faço não, geralmente é feito assim, né? É igual, aí a gente vai pegar a média das primeiras amostras, geralmente a gente usa lá 500 milissegundos ou 600 milissegundos do início da amostragem. Então, eu vou pegar aqui, ó, do 8 até o A607, que vai me dar 1 segundo. Vamos travar. Então, eu tenho aqui, ó, que a força resultante, a força-peso dessa pessoa é 704 newtons. Aqui em cima, ó, eu quero saber qual que é o terceiro item. O quarto, eu vou calcular qual que é a massa corporal dela. Então, a plataforma de força funcionaria como uma balança. Para calcular a massa corporal, eu vou pegar a força-peso, que é igual isso aqui, ó, esse valor que a gente calculou, dividir por 9,81. Aí eu tenho que essa pessoa pesa 71,8 quilos. Então, a força-peso. Se eu jogar tudo isso aqui para baixo, o que vai acontecer? Vai ficar igual, porque a força-peso dela é uma só, independente do movimento que ela esteja fazendo. Isso daqui é só a força-peso que eu estou calculando, tá? Baseado no tempo que ela ficou parado sobre a plataforma que a gente usa para pesar a pessoa. Em seguida, eu vou calcular aqui a força resultante. Em seguida, fiz aqui a massa corporal, força resultante. Força resultante, o que é? Força menos força-peso. Força que força? Força medida. Ó. Então, vai ser igual a força que foi medida menos a força-peso. Então, ó, aqui, ó, viu que vocês não olharam aqui em cima, mas ó, a partir do momento que eu fiz aqui força-peso, ele surgiu essa linha reta aqui, ó. Que é uma linha sem graça, né? Porque na verdade é só a linha do peso da pessoa. Tá? A força resultante é esse gráfico aqui, ó. Vamos colocar ele grandão, ó, para a gente ver para começar a aparecer a mágica do negócio aqui. Tá? Vamos
trazer para frente. Para frente. Tá. Ó. Força resultante. Então, é força medida, né, menos a força peso. Faço isso aqui, jogo tudo para baixo. Apareceu aqui, ó, força resultante. Então, enquanto aqui, ó, na medida de força, minha força está aqui, ó, 700 newtons mais ou menos, que é o peso da pessoa. Na resultante, a hora que ela está parada é zero. Por quê? Porque ela está parada, então vai ser a força que ela está exercendo, que é a força-peso dela natural, menos a força-peso. Então vai ser zero. A hora que ela entra em movimento, vem para baixo, depois vai fazer um movimento de frenagem, a impulsão vai lá para cima, cai, sai do chão e retorna para cá. Então aí eu tenho a força resultante. Vou voltar ele para cá. Depois da força resultante, a gente vai calcular a aceleração. A aceleração vai ser essa resultante, que é essa daqui, dividido pela massa corporal. Massa corporal é o que a gente calculou aqui, ó, 71,8. Se eu jogar, então agora vamos para a aceleração. Para frente. Então, aqui, ó, aceleração. Se eu jogar tudo isso aqui para cá, eu tenho aqui a aceleração. Ficou basicamente a mesma curva, porque uma coisa é bem derivada da outra, né? E aqui, ó, vou ter minha aceleração, está parado, a pessoa está parada sobre a plataforma, ou parada no solo, a aceleração é zero. Quando ela faz um movimento para baixo, a aceleração vem aqui para baixo, né? Vai ser uma aceleração negativa, depois ela começa a ter uma aceleração positiva, vai lá para cima, sai do chão e assim por diante. Então, essa daqui é a aceleração. Volta para cá. Aqui, ó, vocês veem que esse gráfico de força medida é idêntico a esse aqui da força resultante, que por sua vez é idêntico ao da aceleração. Então, eles são todos muito parecidos, tá? Porque basicamente trabalhou com a força. Agora, a gente começa a entrar com uma outra variável, que é o tempo. A partir do momento que a gente começa a entrar com a variável de tempo, o formato dessa curva começa a mudar. Então, ó, a velocidade, para a gente saber qual que é a velocidade de deslocamento desse indivíduo, né? Desse sujeito que fez o salto vertical. Eu vou fazer da seguinte maneira. Vai ser igual à velocidade anterior. Velocidade anterior qual que é? O inicial é zero. Por quê? Porque o cara está parado. Então vai ser zero. Essa aqui vai estar como zero, né? Mais, abro parênteses, eu vou pegar aqui, ó, a aceleração atual, que é essa daqui, multiplicado pelo tempo. Tempo do quê? Tempo da amostra. Que no caso seria esse tempo aqui, ó. Fechei aqui. Se eu não fiz nada errado, vamos ver o que acontece aqui, ó. Jogo tudo para baixo, vamos ver, pegou aqui, 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 beleza. Jogo para cá. Aparentemente está certo, ó. Vamos aumentar aqui, ó. Então, esse aqui, ó. Vamos trazer para frente. Diminuir os números aqui. Bom, jogou para baixo. Olha o que acontece. Aí o formato da curva já fica diferente aqui da força. Então, ó, eu estou parado, velocidade zero. Tive um movimento para baixo, minha velocidade é negativa. Aí ela começa a subir, ainda é negativa, chega no zero. Fez uma velocidade positiva, chegou num pico, aí ela despenca de uma vez, cai aqui, depois ela sobe, volta e volta aqui perto do zero de novo. Então, isso daqui é a maneira como a gente calcula a velocidade do movimento. E para a gente calcular a posição, posição do quê? Posição do centro de massa. É a posição, né, do centro de massa durante o salto. Posição no sentido vertical. Então, que seria esse aqui. Então, a posição, eu vou pegar
igual posição anterior mais a velocidade atual, que seria essa aqui, vezes o tempo. Tempo de quê? Tempo da amostra. Esse aqui, joguei para cá. Então, a partir do momento que eu jogar para baixo, eu vou ter aqui o deslocamento que ele fez durante o salto. Então, ele está aqui parado, posição 0, fez um deslocamento para baixo. O que é deslocamento para baixo? O quanto ele agachou aqui, ó. Aqui ele está em metros. Isso quer dizer que esse indivíduo, ele abaixou o centro de massa mais ou menos 25 centímetros. Fez o salto e chegou a uma altura mais ou menos aqui, ó, de 35 centímetros. Aí ele voltou, aí vocês vão perceber que aqui ele não volta para o zero. Porque conforme eu vou derivando esses cálculos, tá, vamos aqui, conforme eu vou fazendo esses cálculos, daqui eu tenho aqui a força, aí eu fiz esse aqui, depois eu fiz esse aqui, fiz esse aqui. Conforme eu vou derivando, eu vou aumentando minha margem de erro. Isso vai fazendo com que, com o passar do tempo, eu começo a ter um erro maior. Isso é uma coisa inerente ao processo de medida com plataformas de força. Então, sempre quando eu vou fazer um salto, a gente tem que procurar realizar o movimento o mais próximo possível do início da amostragem, assim que eu acabei de calcular a minha força-peso. Aí eu faço o movimento, depois de algumas amostras eu começo a ter um aumento na margem de erro. Mas como geralmente a gente vai estar utilizando os critérios de medida até a hora que o sujeito sai do chão, para efeito realmente de cálculo, de avaliação de salto vertical, essa margem de erro ela é muito pequena, tá? Ela é praticamente desprezível. Vamos voltar para cá. Então aí eu tenho, aqui eu acabei de obter a minha a minha posição no deslocamento do centro de massa, tá? E aí se eu quero calcular a potência é coisa bem simples, né? A potência é sempre força vezes velocidade. Então eu vou pegar aqui a força e vou multiplicar pela velocidade. Fiz isso aqui, aí eu vou ter o meu gráfico de potência. Joguei aqui para baixo. Vou ter aqui o meu comportamento de potência. Estou parado, potência está 0. Entrei em movimento para baixo. Minha potência ela vai ter um valor negativo, que na realidade, eu estou acumulando energia. Em seguida, eu começo a subir, né? Vou começar a frear o movimento e vou começar a subir. A hora que minha potência aqui ela volta para 0, quer dizer que eu parei. Parei, a hora que eu começo a ter uma potência positiva, quer dizer que eu estou na fase propulsiva. Aí eu tenho um pico de potência, aí depois ela desaba, né? Ela vem para 0, que é a hora que eu saí do chão, e a hora que eu retorno tem um acúmulo de energia de novo, e depois eu volto aqui para a minha potência 0. Então, isso daqui é dessa maneira que são calculadas as variáveis em uma plataforma de força, ou mesmo, uma coisa parecida, um encoder linear. Tá? Então, é dessa maneira que são feitos os cálculos. Essa planilha aqui, depois eu posso tá disponibilizando, ou então eu vou explicar um pouquinho melhor na próxima aula também, tá? A partir do momento que eu entendo essas coisas aqui, tá? Como funciona o cálculo para os valores aqui de velocidade, potência, aceleração, a partir do momento que eu entendi isso, eu consigo saber exatamente como ocorrem essas fases. Aí eu vou ter isso aqui, ó, essa sobreposição. Então, o que a gente acabou de fazer aqui, ó, acabou de fazer esses cálculos. Ó, se eu apagar, ó, vou apagar aqui, ó. Apaguei aqui, zerou tudo aqui, ó, certo? Se eu olhar aqui, ó, zerou tudo também. Se eu voltar os valores aqui, voltou aqui,
e voltou aqui. Ó. Como que eu sei as mudanças de fase? As mudanças de fase, elas vão acontecer em pontos específicos. Que, se vocês prestarem atenção na primeira, na segunda e o conteúdo até agora, vocês já vão bater o olho e vocês já sabem aonde que muda a fase. Onde que é fase excêntrica e fase concêntrica. Então, ó, vou traçar uma linha aqui, ó. Inserir. Vou pegar uma linha. Então, ó, a fase concêntrica, ela começa quando a minha posição, que é essa vermelha, ela está no menor ponto dessa curva aqui, do comportamento de posição. Então, seria mais ou menos aqui, ó. Então, se eu traçar uma linha aqui, ó, vamos aumentar essa, exibir, formatar, contorno, aqui, ó. Pô, verde, ó. Então aqui, ó. Então esse é o menor ponto do centro de gravidade. Consequentemente, ó, é mais ou menos por aqui, ó, que vai acontecer a mudança de fase excêntrica para fase concêntrica. E não aqui, ó, onde aquele artigo está falando que acontece, ó. Esse ponto aqui, ó, se a gente for pegar a posição, aqui, ó, o sujeito está aqui, ó, vamos transformar isso em centímetros aqui, mais ou menos, ó. Aqui seriam 10 centímetros, mais ou menos que ele abaixou o centro de massa, que seria 5, 1 ou 2 centímetros, mais ou menos de deslocamento para baixo. Ou seja, está absurdamente longe do início da fase concêntrica, que acontece aqui, ó. E aí, naquele primeiro artigo lá também, que a gente tem os 3 métodos, o primeiro método está dizendo que a fase concêntrica acontece aqui, ó. Então, aquele método ele não pode ser considerado método. Aquilo é uma falha. E existem artigos que consideram aquilo como sendo um método. E vai lá e fala que a fase concêntrica começa aqui. E o que é pior, uma das conclusões que chegou o artigo fala que existe uma dificuldade em medir fase excêntrica ou fase concêntrica. Não é que existe uma dificuldade, é que a maneira como foi feita não permite que isso seja feito. Tá? Então, a partir do momento que a gente conhece, a gente sabe fazer essa interpretação, esse tipo de artigo a gente já vai começar a deixar separado. E o segundo e o terceiro método que é usado naquele artigo, ele considera isso aqui, ó. Ele considera velocidade zero, um método, tá? E menor ponto do centro de massa, outro método. Porém, as duas coisas acontecem literalmente juntas e uma é derivada da outra. Não tem como a gente separar esses dois métodos. Tá, vamos colocar de novo aqui, ó, inserir, figura. Vamos só copiar, né? Ctrl C. Ó, se eu pegar aqui, ó, o menor ponto de posição vai acontecer aqui e a velocidade zero vai acontecer aqui. Ou seja, é literalmente a mesma coisa. Se eu pegar esse conjunto de dados que a gente acabou de calcular aqui, ó, tanto faz eu usar velocidade zero como eu usar menor ponto, porque uma coisa é derivada da outra. Tá? Ou seja, tudo aquilo ali eu tenho um método que é inválido e dois métodos que são o mesmo método. Então, a partir do momento que a gente realmente conhece o assunto, a gente já começa a perceber essas falhas que podem acontecer em artigos ou mesmo relatórios que chegam aqui para a gente. Tá? Então, a partir do momento que a gente bateu o olho em uma curva de força de reação contra o solo, a gente já tem mais ou menos como saber. Então, olhando aqui, ó, essa curva, por essas informações, eu acredito que vocês já vão saber que
o menor ponto da força não representa mudança de fase excêntrica para concêntrica. Vocês já vão saber que a fase excêntrica para concêntrica provavelmente acontece por aqui, ó, tá? Porém, se eu tenho um tapete de contato, eu não consigo fazer esse tipo de análise, porque o tapete de contato, como eu expliquei também na aula passada, tá? Ele funciona dessa maneira aqui, ó, que é ele trabalha com um sistema de interrupção. Eu tenho, eu não tenho. Mas aí dá uma olhadinha lá na aula 2, se você não assistiu, que eu expliquei certinho o funcionamento. E aí, a partir do momento que a gente faz esses cálculos, a gente acabou de fazer, a gente vai conseguir definir esses pontos aqui, ó, que eles estão bem pequenininhos, né? Mas vamos colocar aqui, ó. Aqui. Ó, esse aqui é um ponto, esse aqui é outro ponto, esse aqui é outro ponto, esse é outro ponto, esse é outro ponto, aqui, aqui, aqui e aqui. O que é cada um desses pontos? Ó, esse primeiro ponto é o início do movimento. Esse ponto aqui, ó, é a máxima velocidade para baixo, tá? Mesmo eu não olhando curva de velocidade, olhando só a curva de força. Esse daqui, ó, é mudança de fase excêntrica para concêntrica, associado à força de pico também, porque olhando aqui é a maior força que acontece. Aqui eu tenho o valor de maior potência. Aqui eu tenho o valor de maior velocidade. Aqui eu tenho a saída do chão. Esse ponto aqui é o ponto de maior altura do salto da posição do centro de massa. Aqui é o retorno ao chão e aqui é o retorno à posição do centro de massa zero. Tá? Então, a partir do momento que eu entendo isso aqui, fica muito mais fácil para eu interpretar um monte de coisa dentro da análise de salto vertical. Tá? Então eu vou conseguir bater o olho isso aqui, opa, já sei o que é cada uma dessas bolinhas. Tá? Então, tempo de contato é basicamente o tempo relacionado à impulsão, quando eu vou utilizar isso no tapete de contato. Mas não é tão simples assim. Na aula passada eu também já expliquei um pouquinho disso também. O tempo de contato ele é muito importante quando eu vou fazer o salto drop jump, que é uma das coisas que eu falei um pouquinho lá na primeira aula e complementei na segunda aula também. E tempo de contato eu uso bastante em saltos com testes contínuos. Então os testes contínuos eles são muito interessantes para a gente ter as medidas aí de tempo de contato entre um salto e outro salto. Então, velocidade, eu tenho uma coisa que eu preciso prestar bastante atenção quando eu vou fazer leitura de algum artigo. Eu tenho velocidade de saída, que é essa vermelhinha, e eu tenho velocidade máxima, que é o amarelinho. São duas coisas diferentes, tá? E velocidade, ela é calculada quando eu não tenho uma plataforma de força, eu consigo calcular esse vermelhinho aqui, ó, que é a velocidade de saída. E uma das coisas que o pessoal realmente pergunta bastante para mim é como que eu calculo velocidade, como que é calculada a altura do salto. Então, a velocidade, ela é calculada assim, ó. Eu tenho, isso daqui eu consigo calcular só com o tapete de contato, ó. Eu não tenho a curva de velocidade com o tapete de contato. Porém, esse ponto eu consigo, calcular por essa formulazinha aqui, ó, que é 9,81, que é a gravidade, multiplicado pelo tempo de voo dividido por 2. Se eu fizer esse cálculo aqui, ó, automaticamente eu tenho a minha velocidade de saída. A altura do salto, que é uma outra dúvida assim, recorrente, o pessoal sempre pergunta bastante, qual que é a fórmula? Qual que é a fórmula que você usa no tapete de contato? Qual que é a fórmula para achar a altura de voo? A altura do voo, a altura do salto, né? É calculado pelo tempo de voo ao quadrado multiplicado por 1/8 da aceleração da gravidade, que simplificando dá esse 1,226. Isso daqui, ó, só o que está entre parênteses, me dá o valor em metros. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter o valor em centímetros. Isso corresponde ao tempo entre esse ponto e esse ponto aqui, ó, numa curva de força.
A hora que o sujeito saiu do chão e a hora que ele retornou no chão. A altura de salto, quando eu calculo dessa maneira, ele tem uma diferença com relação a eu calcular pelos cálculos que a gente fez nessa planilha aqui. Ó. Então, essa planilha, a gente calculou a posição e pelo ponto de maior posição aqui, ó. Então, se eu fizer uma formulazinha qualquer aqui, nessa coluna, e eu procurar qual é o maior valor, ó, por exemplo, ó, vamos pôr aqui, ó, igual máximo, o máximo que vai acontecer daqui até HC 3007. Ó, 36 centímetros, tá? Então aqui, ó, esse ponto aqui é 36 centímetros. Como que eu calculei? Calculei ponto a ponto aqui, ó. Cada uma dessas, aqui, ó. Cada um desses pontos aqui é uma posição, ou seja, é uma altura do centro de massa. Aí eu buscando qual que é o máximo, eu sei que ele chegou a 36. Porém, aqui, quando eu vou trabalhar com plataforma de força, essa altura é o centro de massa, que é diferente do cálculo de altura no salto, porque a altura no salto ele não está medindo o centro de massa ou o centro de gravidade. Uma outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção em artigos vou pegar lá o artigo e está escrito, o centro de gravidade, pelo estudo de fulano de tal, que usou o tapete de contato, a altura do centro de gravidade foi tanto. Não é a altura do centro de gravidade ou a altura do centro de massa, mas sim o quanto ele saiu do chão. Porque a hora que a pessoa sai do chão, o centro de massa já está acima do nível inicial, que é a hora que ela está com a planta do pé no chão. Então, sempre quando a pessoa sai do chão, a altura dela já está um tanto acima da posição inicial. O centro de massa, a hora que ela sai do chão, ele já está lá uns 10, 15 centímetros, dependendo do caso, acima do nível inicial. Então a gente não pode afirmar que aquilo é o deslocamento do centro de gravidade ou mesmo o centro de massa. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. E a hora que eu faço a medida pelo tempo de voo, percebe que a hora que ela sai, ela está na ponta do pé. Só que a hora que ela está voltando com a planta do pé. Então eu posso ter uma diferença de medida. Então isso me dá uma margem de erro entre o cálculo quando eu faço ponto a ponto e o cálculo quando eu faço com relação à altura do salto. Aliás, o tempo de voo. Tá? Então, tá vendo aqui? Ela está na ponta do pé e a hora que ela está retornando, ela vai cair com a planta do pé aqui. Isso gera uma margem de erro. Sem contar, às vezes, movimento que ela faz durante a fase de voo, se teve um componente horizontal também, ela saiu de um ponto e caiu mais para frente ou mais para trás. Então, são coisas que vão associando e aumentando um pouquinho mais a margem de erro. Uma coisa que o pessoal sempre pergunta, né? Como que calcula índice elástico? O que eu faço? Que é uma coisa ainda que está ainda é um tanto quanto nebulosa dentro do estudo do salto vertical ou mesmo para outros tipos de estudo não envolvendo o salto vertical. O que é esse raio desse índice elástico, essa energia elástica? Tá? Então a gente ainda precisa estudar um pouco mais para poder realmente entender. Mas de maneira assim bem simplista, com relação a essa dúvida, a gente utiliza o salto contra movimento, a altura do salto contra movimento, e relaciona com a altura do salto squat jump. Faz uma relação e a gente pode ter um percentual de índice elástico. Seria mais ou menos isso aqui. A altura do contramovimento menos a altura do squat jump, dividido pela altura do squat jump, multiplicando isso por 100, eu vou ter um percentual de índice elástico. Ou seja, o quanto um componente elástico estaria ajudando na altura do salto. Tá? Então, se o sujeito salta lá 50 centímetros no contramovimento e salta 40 centímetros no contramovimento, ele teve uma diferença aí de 10 centímetros. Se eu estou usando o squat jump como o critério base aqui de 40, então quer dizer que aumentou 10, eu vou ter 25% a mais. Ou seja, o aproveitamento elástico desse sujeito foi de 25%, ou seja, o componente elástico ajudou a melhorar o salto em 25%. Seria alguma coisa nesse sentido.
É lógico que 25% é o valor que eu exagerei, né? Só para ficar redondo aí o cálculo. A utilização também de membros superiores. Por que eu tenho que fazer o salto com a mão na cintura? Que o protocolo sempre vai pedir. Porque o que a gente quer ver numa avaliação de salto é tentar isolar o máximo possível a impulsão na fase concêntrica de membros inferiores. Então a gente pede para o sujeito ficar lá com a mão na cintura, tá? Ou ele pode ficar aí com a mão no tronco, ou sei lá, dependendo do que você vai medir lá com um encoder linear, por exemplo. Você pode pegar uma barrinha, né, um cabo de vassoura, tá? Prender o encoder, ele vai ficar segurando aqui em cima e vai saltar para fazer a medida. Ou a gente pode colocar um encoder aí na cintura. Mas ele vai ficar sempre com a mão na cintura para evitar que os braços auxiliem no movimento concêntrico aí para realizar o salto. Aí, se eu quero saber o quanto os membros superiores podem estar ajudando, eu vou fazer o mesmo tipo de cálculo que a gente usa para saber lá o percentual elástico. Eu vou pegar a altura do salto usando os braços e vou subtrair desse valor a altura do salto contra movimento sem utilizar os braços. Divido aqui pelo contramovimento sem utilizar os braços, multiplico por 100, eu vou ter o quanto de percentual eu tive pelo auxílio dos braços. Tá? Porém, é lógico que tudo isso é de uma maneira bem indireta. Uma outra maneira, que às vezes o pessoal pergunta, é com relação a saber o quanto de força e o quanto de velocidade eu estou utilizando aí no salto. A literatura básica, né, que eu passei lá na primeira aula, falei um pouquinho na segunda, que a gente precisa ter, uma das literaturas é o livro do Bosco, né, que é avaliação de força com o método lá, com o protocolo de Bosco. Nesse livro, ele explica certinho como fazer esse tipo de teste. Que na realidade, olhando assim, presume-se que é para pessoas somente que já são treinadas. Porque ele está dizendo, para utilizar aqui, eu posso usar outros valores também, mas o protocolo básico seria realizar um squat jump com 100% da massa corporal sobre as costas. Ou seja, se a pessoa pesa 60 quilos, vai fazer o movimento, o salto com 60 quilos nas costas. E vai comparar isso com um salto sem o peso. Multiplica por 100. Aí eu vou ter um índice aqui dizendo que a capacidade de saltar com a carga de X% do peso corporal em relação a saltar sem carga é tanto. Então eu vou ter um índice de Bosco, tá? Que está bem descrito lá na literatura do livro aí do professor Carmelo Bosco. Índice de força reativa, né, que é usado no drop jump. Esse valor, isso aqui é básico assim das dúvidas que o pessoal manda, né? Como que eu uso, como que eu faço o teste aí para força reativa? Força reativa eu utilizo várias alturas de queda, ou seja, são banquinhos, né? A pessoa vai subir no banquinho, vai saltar do banquinho, vai cair lá no tapete de contato ou vai medir lá com um aplicativo, ou então plataforma de força, se caso tenha, e vai achar a altura do salto. E também o tempo de contato. Tá? Aí a gente vai fazer que vai pegar o valor aqui da altura, tá? E dividir pelo tempo de contato. E eu vou ter um índice. E aí eu tenho uma tabelinha. Menor do que 1,5 está ruim, bom estaria entre 1,5 e 2, 2,5 2 a 2,5 estaria muito bom, acima de 2,5 excelente. Então aí eu teria uma classificação. E aí eu poderia utilizar como critério o melhor valor ou o maior valor obtido como sendo a altura, né? Aí eu vou verificar qual foi a altura, né, que gerou esse maior valor, a altura do banquinho que gerou esse maior valor, e utilizar aquela altura para fazer o treino de pliometria. Porém, esse daí é apenas um dos métodos utilizados para a gente achar qual que é a melhor altura de queda, né, para fazer pliometria. Aí a gente tem outros métodos. Eu posso achar qual é a maior altura que o sujeito consegue saltar a partir do momento que ele saltou de uma determinada altura dos banquinhos. E aí eu vou fazendo alguns cálculos também.
tá? Mas a força reativa é basicamente dessa maneira que a gente faz. E índice de fadiga, né? O pessoal pergunta, dá para fazer índice de fadiga aí com o salto? Dá. Geralmente você pode usar 30 segundos ou então usar 1 minuto de salto, a maior quantidade possível de salto na maior altura possível. Só que aí a gente entra às vezes numa incongruência, né? Ou é a maior altura que o cara tem que se preocupar, ou a maior quantidade. As duas ao mesmo tempo fica meio complicado, tá? Mas geralmente a gente pode estar indicando, faz a maior altura possível no maior tempo possível, no menor tempo possível também. A tendência é o sujeito fazer um salto e com o passar do tempo os valores vão caindo aqui de altura de salto. E aí eu vou pegar e calcular, fazer um cálculo de percentual. Por exemplo, vamos pegar aqui. Por exemplo, vamos dizer que esses 3 aqui me deu uma altura de 50 centímetros. Altura média. Estou chutando, tá? Uma altura média de 50 centímetros. Eu posso pegar esses 3 aqui e vamos dizer que me deu uma altura média de 30 centímetros. Então eu vou simplesmente fazer uma continha para achar qual é o percentual de queda. Então, por exemplo, se eu tenho 30 centímetros aqui, 30 centímetros de 50 equivale a 60%. Isso quer dizer que eu tive um índice de fadiga, o meu índice de fadiga foi igual a 40%. Ou seja, eu caí, eu tive uma queda de rendimento. Vou apagar tudo aqui. Eu tive uma queda de rendimento de 40%. Então, imagina que daqui até aqui eu caí 40%. Então é assim que a gente faz o índice de fadiga. A potência, né, também é uma outra coisa recorrente que o pessoal sempre pergunta. Existem várias maneiras de se calcular. A mais usual é essa formulazinha aqui, ó, tá? Que é uma fórmula fixa, que geralmente a gente usa aí no tapete de contato, tá? Porém, recentemente a gente descobriu que essa daqui não é uma fórmula muito adequada para indivíduos de massa corporal mais baixa. Eu começo a ter algumas falhas na medida, que a gente ainda está dando uma olhada para ver o que é possível melhorar, né? Mas basicamente essa daqui é a fórmula utilizada em boa parte dos sistemas de interrupção para cálculo de potência. Então, onde eu pego lá o 60,7, que é um valor fixo, né? Vou pegar aqui a altura do salto, mais 45,3 multiplicado pela massa corporal, menos 2,055. Feito isso aqui, eu vou obter o meu valor em potência, que equivale, esse valor de potência, ele equivale, vamos desenhar aqui. Então aqui, a curva de potência, ela vamos ver, isso, é mais ou menos assim, né? Depois cai e volta aqui. Então isso aqui seria, desproporcional. Apagou, aqui. Zero, volta, e curva de potência está aqui, vem para cá. Então a curva de potência é mais ou menos isso aqui, ó. Então esse valor de predição de potência no salto vertical equivale a esse valor de pico aqui, ó. Seria alguma coisa relacionado a esse valor de pico, tá? Volta. Uma outra dúvida que o pessoal trabalha bastante, que pergunta bastante, né, o pessoal tem trabalhado bastante, é como utilizar o salto para monitorar a intensidade de treinamento. Geralmente são utilizados 2 critérios estatísticos aí, com relação à altura do salto, tá? A mínima mudança significante, que é esse SWC aqui, e a diferença mínima individual. Posso usar tanto esse como esse aqui. Alguns profissionais preferem esse, outros preferem esse daqui.
Mas é basicamente, os dois são muito parecidos, tá? Mas é basicamente isso aqui, ó. Então imagina que eu tenho uma linha superior aqui de altura de salto. Tá, vamos... Volta aqui. Uma linha superior de altura de salto. Tá? Que por um cálculo a gente chegou num valor qualquer. Vamos chutar que é, sei lá, 36 centímetros. Então vamos dizer que é 36 centímetros aqui. Tá, e aqui uma de baixo, que ela está em 32 centímetros. Vou chutar aqui também um valor, 32. Aí eu tenho lá um cálculo estatístico com relação aos saltos, né? E a gente chega nos valores aqui. Então vamos dizer que o sujeito saltou, ele começou a fazer lá o teste, saltou 34 centímetros. Aí fez um outro salto, saltou 35. Aí um outro saltou aqui. Aí um outro saltou aqui, aí daí a pouco ele começa a diminuir. Então, se ele está nessa situação, a hora que ele chegou a hora que ele começa a chegar a cair dessa linha, é um indicativo de que, opa, ele está fugindo da minha linha, do meu trecho estatístico, onde aquela mudança ela pode ser considerável. Ou ele está muito fraco, ou caso eu tenho esse critério. Se eu tiver isso aqui, quer dizer que ele está já entrando num certo nível de exaustão e eu preciso interromper o meu treinamento, porque ele está tendo resultados inferiores àquilo que eu realmente estou esperando. Mas isso eu entendo um pouquinho mais na próxima aula. Ou então, vamos fechar aqui. Tá. Aqui eu vou ter lá o mesmo critério, vamos pegar aqui, porém, saltou aqui, aí ele começa a saltar muito acima, isso quer dizer que o nível de carga, de exigência, ele está muito baixo para esse indivíduo. O que eu tenho que fazer? Ou eu vou aumentar a intensidade, ou eu vou aumentar esse valor aqui, ó, tá? Os valores maiores ou menores. Então, eu vou lançar a mão ou desse recurso estatístico, para achar quais são esses pontos aqui, ó, essas linhas. Para eu saber se aquele indivíduo está dentro disso aqui ou não. Tá? Mas aí é um dado estatístico, onde eu vou estar utilizando o salto para poder fazer uma medida para saber se aquele indivíduo está dentro da intensidade que eu estou esperando ou não. Apagou aqui. Show. Agora, fazer as avaliações em si é muito simples, é muito fácil. Fazer teste, aplicar teste. Vou aplicar o teste de bolso, vou aplicar o teste disso, daquilo. É basicamente como se fosse fazer gelatina. Literalmente como se a gente fosse fazer gelatina, tá? É uma regrinha. Você vai pegar lá a caixinha de gelatina, faça isso, aquilo outro, tá? É muito simples, é muito fácil a gente fazer a avaliação. O princípio do negócio é a gente entender como que as coisas funcionam. Isso é a chave do negócio, tá? E dentro de salto vertical não é diferente. O nosso calcanhar de Aquiles dentro da avaliação é exatamente a interpretação desses resultados. E não é só o nosso, não. Tá? Aqui, ó, o nosso que a gente estou falando aqui no Brasil, a gente aqui, sei lá, o indivíduo que está
está na graduação, ou mesmo está fazendo o seu mestrado, o seu doutorado, ou até está realmente lá no nível um pouco mais elevado, e a gente ainda tem uma certa dificuldade. A gente pode ver que aqueles artigos que eu mostrei para vocês que têm falhas, eles não foram feitos por pessoas iniciantes, tá? São profissionais que já estão na área há muito tempo. O que faltou ali, faltou um pouco mais de prática com relação à utilização da ferramenta salto vertical. Então aquilo ali foi uma falha que ocorreu por falta mesmo de prática de interpretação de curva de força de reação contra o solo. Se aconteceu com aquele pessoal, fatalmente isso acontece com a gente também, tá? Então a gente está suscetível a esse tipo de coisa. E a gente precisa tentar fugir disso, né? E não vai ser aí de pergunta em pergunta, né, que a gente vai chegar. Assistindo o vídeo na internet ajuda. Tá? A gente tem vários vídeos aí na internet falando do assunto, dá para a gente entender tudo, mas não é o suficiente, né? Porque as dúvidas, elas vão sempre aumentar. Então, eu tenho dúvida disso aqui. Beleza. Então, vocês entraram aqui na semana da jornada. Lá. Primeira aula, segunda e agora caminhando para finalizar a terceira. Na realidade, o que acontece é que provavelmente a quantidade de dúvidas, ela aumentou. Ela não diminuiu. Certamente vocês não tiveram dúvidas sanadas, assim como aumentou o número de dúvidas porque vocês viram coisas que vocês nunca tinham visto. Porque isso daqui é assunto que não é falado de maneira muito abrangente aqui por inúmeros profissionais, né? E é uma coisa que a gente não tem. Você vai procurar um livro disso aqui, você não acha, não tem livro que explica essas coisas. Tanto que vocês viram o depoimento aí, tanto do Paulo como do Diogo, né? O Diogo é muito explícito, falar, não tem isso, essas coisas não existem em livro. E ele está fazendo doutorado, tá? Então ele é professor universitário, está fazendo doutorado, ele já está no ramo de avaliação já há muitos anos, né? E aqui a gente consegue colocar algumas coisas. Tem várias coisas aí de salto vertical e outras coisas aí na internet, aí nos canais tanto do Cefise como do Dicas de Protocolo. Mas o que geralmente eu sinto que o profissional de avaliação ele precisa aí de um mapa, de uma direção para a gente poder estar entendendo exatamente esse tipo de conceito, né? Esse tipo de avaliação. De um conteúdo mesmo assim que tenha um método, que a gente possa pegar X relatórios, isso aqui acontece assim, 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 assado, né? A gente pegar esse relatório e saber o que é a velocidade máxima, da onde saiu esse valor, o que é a velocidade de saída, tempo de voo. Vocês vão olhar aqui, ó. Deixa eu marcar isso aqui, ó. Taxa de desenvolvimento de força. O que é isso aqui? Por que está menos 5.631? Por que isso daqui, ó, TDF até força de pico deu 0? Por que aqui é 0? Mas essa daqui ficou azul. Por que esse valor aqui, ó, opa, esse aqui, ó, voltou. Por que esse valor aqui, ó, está azul? Ó, máxima TDF na fase concêntrica, TDF inicial negativo. Por que isso aqui acontece? Isso aqui você não acha em literatura. Tá? Que salto foi esse aqui? Não tem lugar nenhum escrito que tipo de salto. Mas se a gente bater o olho aqui, ó, opa! Ó, tem o máximo deslocamento para baixo, ele desceu 38 centímetros. Então isso aqui é um contramovimento. Então essas coisas que a gente precisa estar esperto quando a gente vai fazer uma análise de salto vertical. A altura aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? A altura do salto, ó. Eu tenho aqui a altura no desprendimento, o que significa isso? Altura integral, 63 centímetros. Altura integral menos o desprendimento, 49 centímetros. Altura pela velocidade, 49. Altura pelo tempo de voo, 43. Então, são maneiras diferentes da gente calcular a altura do salto. Ó, esse daqui é um exemplo de diferença entre a altura calculada pelo tempo de voo, que deu aqui, ó, 43 centímetros, e a altura calculada pela integração da força, ó, que deu 49 centímetros. Então, eu tenho uma diferença de 6 centímetros entre essas duas medidas.
Então, quando eu vou ler um artigo, eu tenho que saber, opa, está se referindo a que altura? Como que isso aqui foi calculado? E aí eu tenho aqui, ó, altura integral. A altura integral quer dizer que foram 66 centímetros de deslocamento do centro de massa. Ou seja, o quadril desse, não exatamente desse indivíduo aqui, mas vamos dizer que ele que fez o salto. O quadril dele chegou a 66 centímetros acima do nível do solo. Porém, ele saiu do chão apenas 49 centímetros. Isso quer dizer que, a hora que ele saiu do chão, o centro de massa dele já estava 13 centímetros acima. Então, essas coisas a gente precisa estar bem esperto na hora de fazer a interpretação dos artigos e a leitura dos relatórios. E aí eu te convido mesmo a assistir o vídeo aí de segunda-feira. Então, na segunda-feira, aí eu vou mostrar para você exatamente o que você tem que fazer realmente para poder... vou falar tintim por tintim. Como que a gente faz para entender cada um desses valores, desses itens, como que eu posso relacionar, quais são as diferenças e por aí vai. E eu vou abrir na segunda-feira as inscrições aí pro curso que eu tenho de salto vertical, que é o Expert no salto vertical, onde eu vou passar para você as informações que vão desde informação para quem é iniciante na avaliação até quem é avançado, o cara que está fazendo o mesmo doutorado. Inclusive, a gente tem vários alunos dentro dos cursos que a gente tem aqui, que eles são professores, doutores, que eles participam dos cursos para poder estar entendendo esses métodos de medidas, porque nem sempre eles têm o equipamento à disposição para poder ter número de teste, para não incorrer naqueles erros que a gente viu logo no começo dessa aula, em cima daqueles artigos que eles estão equivocados. E aí, mesmo que você não tenha equipamento, eu não tenho equipamento, por que eu vou fazer esse curso? Mesmo que você não tenha equipamento, mas se você quer entender como funciona uma avaliação de força com salto vertical, ou qualquer avaliação de salto vertical, você obrigatoriamente precisa entender comportamento de força. E a base de todo o curso é o comportamento da força de reação contra o solo. Seja com plataformas de força triaxiais, uniaxiais, tapetes de contato, sistemas óticos, encoder linear, cruzamento das informações de vários equipamentos. Então a gente trabalha bastante com isso, para a gente não incorrer nesse tipo de erro aqui, ó. Início da fase concêntrica. Só que a fase concêntrica, ela começou aqui, ó. Tá? E esse artigo está dizendo que ela começa aqui, ó. A partir do momento que você já sabe essa informação, a hora que você vê isso aqui, você fala, opa, isso aqui a gente já pode descartar que essa informação está errada. Isso não quer dizer que o artigo em si esteja errado, mas esse ponto específico que está sendo tratado ali, ele é incorreto. E o que é pior, esse artigo aqui, ele foi feito se baseando nesse artigo. Ou seja, um artigo vai levando o outro ao erro. E a gente vai tendo isso em cadeia. E a gente tem que chegar a um ponto em que tem que parar essa cadeia. Tá? Então é pensando nesse tipo de coisa mesmo que a gente está com esse curso. E essas aulas, você fala, mas eu não tenho tempo. Isso é muito comum, né? Até eu, assim, não vou fazer tal curso porque não dá tempo. As aulas, elas ficam gravadas. Hein? A gente tem aula gravada e a gente tem encontros ao vivo também. Então tanto as aulas que são gravadas ficam na plataforma, como as aulas que são ao vivo, como essas aulas que a gente está fazendo agora na jornada, elas ficam gravadas lá. Tá? E a gente tem a participação de outros profissionais também dentro desse curso. E dentro desse curso é uma oportunidade mesmo para você tirar todas as suas dúvidas com relação ao salto vertical. Agora, existem dúvidas que não tem como a gente sanar. Por quê? Porque ninguém sabe. Tá? Então tem dúvida que todo mundo tem. Eu tenho muitas dúvidas com relação ao salto vertical. E sempre que eu posso, eu pego o telefone e ligo para o pessoal que realmente me ajuda nesse tipo de coisa. O pessoal que estuda o assunto. Tem uma dúvida com relação sei lá, uma coisa do salto vertical.
Pego o telefone, dou uma ligadinha ao Fábio Nakamura, por exemplo. Tá? Dou uma ligadinha para o Fábio. Fábio, você tem alguma informação com relação a isso? Aí ele vai falar para mim, ó, tem tal artigo, tem tal pessoal que está estudando isso, aquilo, e eventualmente eles estão participando aqui também, né? Tem uma dúvida com relação a alguma outra coisa, ligo para um outro profissional. O professor Claudino, por exemplo, que tem uma excelente aula aqui dentro do nosso curso também. Né? Tem o Claudino, o que você acha disso, daquilo ou daquilo outro? Aí ele fala, isso eu não conheço, aquilo eu conheço, isso aqui dá para a gente fazer assim, assado, mas todas as dúvidas a gente não consegue sanar, não tem como, né? Mesmo porque a gente conhece muito pouco a respeito do salto vertical, mas a gente tem muita coisa para aprender ainda. O que não pode é a gente ficar reproduzindo erros, né, que já foram cometidos e a gente ficar reproduzindo sem saber que aquilo está errado. Então aí eu vou ter, dentro lá do curso, a gente tem feito aí inúmeros testes. Então eu tenho milhares de levantamentos, milhares de testes aí de salto vertical, e uma parte desses testes eu vou disponibilizar para vocês aí, para vocês poderem estar pegando os relatórios mesmo lá. Um relatório igual a esse aqui, por exemplo. Ó. Esse tipo de relatório, onde eu quero cruzar, quero saber aqui, nessas fases, como que foi, por exemplo, a velocidade. Então, a velocidade aconteceu assim. Beleza. Como que foi a potência? A potência foi assim. Isso em diferentes indivíduos. Aí a gente tem lá, são centenas de testes que você vai ter lá na sua mão, né? A planilha mesmo. Você vai olhar lá os resultados. Velocidade desse indivíduo foi assim, assado. As taxas de desenvolvimento de força foram essas. Ali dentro a gente vai explicar exatamente o que é a taxa de desenvolvimento de força, tempo para atingir essa máxima taxa de desenvolvimento de força, as alturas e por aí vai. É uma coisa muito mais completa do que essa semana que a gente está fazendo aqui. Porque aqui vão ser só 4 aulas, né? E nessas 4 aulas a gente não consegue esgotar tudo isso. E lá a gente tem, além disso aqui, a gente tem o material de estudo mesmo aqui, né? Que são os artigos e os relatórios mesmo, né? As diferentes curvas de força, as relações lá de peso corporal, esse indivíduo é mais forte, realmente aquele não é, cruzamento de força isométrica com a força no salto vertical e por aí vai. Então, alguns até falam que é a caixa preta do salto vertical, que ali realmente eu vou falar tudo que eu sei, tudo que eu conheço com relação a salto vertical. Não só na parte de utilização dos equipamentos, mas principalmente com relação à interpretação mesmo, né? Porque a gente realmente tem que estudar muito e a gente tem que debater muito, com muitos profissionais, alguns conceitos dentro dessa área, tá? Para a gente poder estar chegando nesse ponto de bater o olho e já saber, opa, isso aqui não está muito coerente, né? Agora eu te pergunto aí, aonde que você vai achar um curso igual a esse? Eu particularmente não conheço, porque se eu conhecesse eu já teria feito, tá? Porque realmente eu me interesso muito pelo assunto salto vertical. E o pouco que eu sei, eu tive que escrafunchar e fazer muita pesquisa dentro da pesquisa normal mesmo, assim, de levantamento bibliográfico, conversar com o pessoal que faz avaliação, e também fazer as avaliações e olhar de maneira criteriosa os resultados que a gente tem com os diferentes equipamentos. Então a gente tem dado de salto com plataforma de força, com tapete de contato, sistema óptico, encoder linear e por aí vai. Então fique atento aí no primeiro dia também das inscrições, porque aí vai ter uma surpresa aí para você fazer a inscrição logo no primeiro dia, né? Isso certamente eu devo passar para vocês aí pelo e-mail. Aí na segunda-feira, aí eu vou pedir agora um pouquinho de paciência durante o final de semana, aproveitar o final de semana para quem não assistiu, assistir as aulas anteriores também, porque elas realmente vão sair do ar aí na segunda-feira. E aí vai ficar só a 4ª aula durante a semana, que eu vou fazer um complemento, e ali também eu vou explicar para vocês quais são os valores desse curso, a forma de pagamento, quais são as garantias,
tudo que você recebe, como que vai funcionar, como que são as aulas, como que são os encontros ao vivo que a gente faz. E aí eu vou explicar tudo na segunda-feira. Tá? Se você ainda tiver alguma dúvida, você pode mandar no e-mail, você pode colocar também lá na página onde está hospedada as aulas aí a primeira, né, que foi na segunda-feira, a da quarta-feira e a de hoje que vai ficar lá também. Colocar suas dúvidas ali, pode mandar as dúvidas por e-mail. Se tiver dúvida com relação a algumas coisas de salto vertical, a gente tem dentro aqui do Instagram, do Facebook, do YouTube, do Telegram, a gente tem algum conteúdo lá também com relação a salto vertical. Então, se você quiser dar uma olhadinha, ela tem bastante aula também com relação a esse conteúdo lá nos canais do Dicas e Protocolo. Então, eu vou ficando por aqui, até a segunda, tá? E a gente se fala. Um abraço. Saber o que está rolando nesse mundo. Se eu vou publicar e eu vou comprar esses aparelhos e eu vou pesquisar, eu tenho que saber o que estão falando as pessoas. Tá. E é você que tem esse curso, que tem esses aparelhos, que tem isso. Então eu tenho que estar por dentro. Tenho que saber, tenho que ver o que está rolando aí, gente. Opa, isso aqui não estou entendendo, eu não conhecia isso. Tá? Aí vai. Aí eu vou atrás para poder publicar e tudo. Esse é meu projeto. É o único. A minha família em Cuba sabe disso. De oferecer assim várias coisas ao mesmo tempo, de oferecer por módulos. É tipo, na verdade, funciona como uma pós-graduação, né? De módulos daqueles assuntos de avaliação. E você não tem. Aí você tendo especialistas naquilo, beleza, mas na faculdade você não tem, nenhum curso de pós-graduação não tem. Então, assim, não tem nenhum lugar que tenha isso. E assim, eu acho bacana que vocês produzem o equipamento, então sabem as limitações, sabem as qualidades, sabem os problemas que podem dar de aquisição de sinal, que é um problema sério, né, na nossa área. E eu gosto muito de análise quantitativa. Eu trabalho com estatística também, nessa parte de metodologia, eu gosto muito da análise estatística. Então, para mim, faz muita diferença eu entender como é que funciona isso, né? Eu falei, pô, bacana, agora eu vou ter tempo, vou poder olhar com calma um pouco disso aí tudo. Que você vai lendo uma coisa, vai lendo outra, mas, assim, não é um curso fechado, né? E foi exatamente o depoimento que eu tinha falado para você. Eu nunca vi nenhum curso de avaliação, você vê assim, blocado, composição corporal, uma coisinha pequena, mas um curso geral que fale o tempo inteiro de avaliação, para mim foi sensacional. Nem sei se um questionamento que você levantou em relação àqueles bicos que dão quando a pessoa vai fazer o counter movement jump ou do movimento concêntrico, como é que resolve aquilo no treinamento, né? Então, assim, nenhum livro vai te explicar aquilo. Não. E, assim, será que em todos os aparelhos, essas são as minhas dúvidas, será que em todos os aparelhos são iguais? Será que você vai encontrar essas coisas em outros lugares? Será que se usar aparelho A ou B, isso aí vai aparecer? Não vai? Por que aparece? Por que não aparece? Então, são coisas que eu não conhecia realmente, e você vai conhecer quando você mexe com o aparelho de todas as formas, né? E como eu não tenho acesso a nenhuma plataforma de força aqui, então esse para mim já é um ganho absurdo, né? Porque eu já aprendo em relação a isso. E daqui para frente você vai aprendendo. Aí eu tinha visto, né, que tinha as aulas com o Fábio Nakamura, que é um puta pesquisador. Vejo que essa troca é importante, né, Alex, e os colegas aí do grupo, porque às vezes, como eu faço aqui em Passo Fundo, né, no interior do Rio Grande do Sul, mas de repente é uma dica ou um protocolo que ficaria legal lá para o pessoal que está em Recife, que está em São Paulo, que está em Santos, e que funciona, porque são coisas na prática. Então, como sempre uma dúvida sobre aquele gráfico, e eu não estava compreendendo de forma nenhuma vendo os vídeos. Só que aí, quando eu comecei a estudar com mais calma, aquele material que tem na plataforma, que o senhor mandou, com a foto, já com as curvas, aí eu comecei a parar, olhar, aí eu compreendi, olhar para aquele gráfico e saber, aquela fase é excêntrica, aquele é o freio, aquele é a fase concêntrica, já dá para entender. Isso foi a coisa que mais aprendi algo. Sabe quando você tem assim, aprendi algo que eu estava querendo, pronto, startou.
E aí tudo ficou mais fácil quando eu fui ler os artigos depois. Porque depois que eu compreendi a curva, e aí ficou mais fácil, assim, porque eu já sabia o que era drop jump, eu já sabia o que era squat jump, os protocolos especificamente. Mas na plataforma de força, as coisas ficam diferentes, né? Você começa a entender o que é o salto com aquelas curvas. Aí pronto. Aí eu comecei agora eu posso tirar daqui, agora eu posso entender. Agora eu sei que uma plataforma de força tem uma utilidade muito maior e um leque de possibilidades muito maior do que... Mas pode ser que eu nunca avalie numa plataforma de força, mas eu tenho que entender dela para eu entender do tapete, do sistema óptico, de qualquer outro tipo de... Né? Porque o que eu enxergo sobre avaliação é o seguinte: a gente está chegando a um ponto de tecnologia que tudo, daqui a alguns anos, vai ficar muito acessível. Tá. Tudo, muitas coisas. Só que, como especialista em avaliação, eu tenho que entender do básico, de onde tudo foi criado. Para eu entender daqui a pouco da tecnologia. Então, eu tenho que dominar isso. E eu não estava dominando isso. Assim, não domino ainda, mas pelo menos eu sei ler, eu sei entender o que é aquela curva. E sei entender o que é uma plataforma de força. Isso foi um divisor de águas, assim, para eu começar a estudar e, eita, agora deu um start para mim. Né? Foi a compreensão daquele gráfico, daquele raio-x, que não está totalmente compreendido, porque não é tão simples, mas eu já estou entendendo que o movimento está especificando cada curva daquela, aceleração, velocidade, centro de massa, força, potência, eu já estou mais ou menos entendendo ali. Eu sou o professor José Eduardo Urso, sou licenciado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Esporte e estou fazendo mestrado em Exercício e Saúde. O Alex possui uma capacidade imensa de socializar seu conhecimento e, diga-se de passagem, ele sabe muito no que diz respeito à avaliação física e testes. Um conhecedor desse assunto e com muita humildade em transferir esse conhecimento, essa relação profissional minha com o Alex continua até hoje, e é nele que me apoio para sanar as mais diversas dúvidas que surgem e acaba surgindo ainda no decorrer de todo o tempo que eu trabalho com avaliações. Essa relação foi e é de muita importância para o meu profissionalismo. Me fez conhecer muitas pessoas, consegui ficar mais próximos de profissionais renomados, desenvolvi quando atuava com fisiologia do esporte e avaliação física em um centro integrado do coração na cidade de Americana, interior de São Paulo, um estudo sobre protocolos tradicionais incrementais, que acabou gerando publicações e, consequentemente, um livro, onde não posso deixar de enfatizar que nada disso teria acontecido sem meu envolvimento profissional com o Cefise e com o Alex Oliveira Silva. O destaque no meio esportivo como um profissional de referência acabou sendo uma consequência de todo esse processo. Conheci vários lugares, onde inclusive hoje estou morando em Portugal e fazendo mestrado em Exercício e Saúde e atualmente também atuando profissionalmente na área da avaliação física. Através dessa nossa relação eu consegui evoluir muito meu conhecimento em avaliação física e isso me possibilitou, corrigindo algumas falhas na coleta de dados, a ajudar muitos atletas a melhorar suas capacidades físicas e, consequentemente, melhorar seus resultados. Tive o privilégio, com essa troca de conhecimento, a entender um pouco mais sobre os testes que realizo. Nós que atuamos na área de avaliação física, passamos por situações que muitas vezes não conseguimos obter a resposta naquele momento. O Alex sempre me ajudou a solucionar, sempre me ajudou e me ajuda a solucionar o problema. Muitas vezes mudando completamente a direção do trabalho para conseguir um melhor e mais coerente resultado.
eu assisto sempre que posso, sempre dentro das minhas condições, eu assisto muitos cursos que ele propaga na internet, como exemplo, limiares, plataforma de salto. Inclusive eu adquiri agora uma plataforma de salto que estou desenvolvendo alguns testes aqui em Portugal, na área de potência de membros inferiores, inclusive para ciclistas. A área de dinamometria, também assisti vários webinars que ele se dispôs a fazer na internet. Muitas informações que o Alex me passou e me passa foi e é essencial para o bom desenvolvimento do meu trabalho. Inclusive hoje, que atuo aqui, né, em Portugal, nós falamos por videoconferência, por WhatsApp, e isso ajudou e ajuda muito no desenvolvimento do meu trabalho. Eu quero então, nesse momento, deixar aqui o meu agradecimento e dizer que se existe uma pessoa que me inspira a ser sempre melhor do que eu sou hoje, é esse profissional e amigo que aqui posso citar. Algumas de suas características, tais como capacidade didática, ele tem uma imensa capacidade didática, sua experiência de vida como ser humano e como profissional, a qual conquistou durante toda essa trajetória, conseguindo passar por dificuldades e mesmo assim não perder o foco e o seu objetivo, sua simplicidade, sua humildade, mesmo sendo uma enciclopédia de conhecimento, seu lado humano e sua forma de tratar as pessoas, entre outros fatores que fazem ele uma pessoa especial. Então aqui fica o meu muito obrigado, Alex Oliveira Silva, e que você tenha aí uma boa possibilidade no futuro próximo para que a gente continue juntos e atuando nessa área, fazendo o melhor possível. Muito obrigado. Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Augusto Barbosa, sou cientista do esporte no Comitê Paralímpico Brasileiro e diretor técnico da Mesbra Ciência do Esporte. Já tenho alguns anos trabalhando com avaliação de atletas e hoje eu estou passando aqui para dar um depoimento para o Alex, um companheiro e amigo de longa data. Desde 2007, 2008 a gente se conhece e nesse período tenho observado, entre tantas qualidades, duas que me chamam a atenção. Primeiro, a alegria que o Alex tem de ver os equipamentos que ele produz, as tecnologias que ele disponibiliza sendo usadas e gerando dados e resolvendo problemas efetivos no campo da ciência do esporte. Então, mais do que ver aquilo funcionar, né, há um interesse genuíno pelos dados que a gente coleta, pelas informações que a gente leva para o treinador. Então, não foram poucas as vezes em que a gente teve a oportunidade de sentar junto e compartilhar um pouco dos resultados que a gente vem obtendo e sempre com muito interesse da parte dele, né? E um segundo ponto que me chama a atenção é o fato dele se comprometer com projetos que não necessariamente dizem respeito à função dele enquanto uma pessoa que produz e desenvolve tecnologia. Então, em algumas oportunidades, a gente teve algumas necessidades que fugiam daquilo que o equipamento em si demandava, mas que mesmo assim, né, o Alex ele sempre teve o interesse de ir atrás, aprender coisas que eventualmente ele ainda não tinha conhecimento, para justamente tentar ajudar a gente a solucionar alguns problemas que a gente tinha na nossa realidade. Então, essa empatia com a nossa necessidade no campo, na prática, com os equipamentos, também é outra coisa que me chama a atenção. Então, por isso, agradeço, Alex, fica aqui meu depoimento e espero que a gente possa sentar mais vezes para trocar algumas ideias e conversar bastante sobre os números que os equipamentos que você faz nos dá. Beleza? Um abraço. Olá pessoal, bom dia, meu nome é Domingos Pandeló, eu sou fundador aqui do Centro de Alta Performance. A gente trabalha com avaliação fisiológica, com treinamento esportivo, nutrição esportiva. E eu queria fazer um depoimento em relação ao Alex. O Alex é um parceiro nosso desde a abertura aqui e ele nos ajudou muito
pois ele não só vendeu vários dos equipamentos que nós temos aqui, mas ele teve o cuidado de vir até aqui, de qualificar os profissionais que trabalham aqui com a gente, e realmente o que ele fez a gente não encontra por aí. Tá? Então, eu sou muito grato ao Alex por tudo que ele fez. Um grande abraço. Olá, meu nome é Rodrigo Chaves, sou profissional de educação física e com especialização em fisiologia do exercício, mestrado nessa área também, e mais voltado para a área do futebol. Trabalho com futebol há mais de 15 anos, com futebol profissional, e eu gostaria de agradecer muito ao Cefis e ao Alex pelas oportunidades que eles sempre disponibilizaram e ajudaram tanto, não só a área do futebol, mas toda a área das ciências do esporte. Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro congresso, ainda como aluno, o primeiro congresso na área acadêmica foi justamente do Cefis lá em Campinas, onde eu tive a oportunidade de conhecer efetivamente o Alex e estar um pouco mais por dentro do que o Cefis fazia, os excelentes equipamentos de avaliação, como os sensores fotoelétricos, as plataformas de salto, que sempre me auxiliaram muito no meu dia a dia de trabalho, dos controles que nós fazemos nessa área. Então deixo aqui o meu muito obrigado ao Cefis e o meu muito obrigado ao Alex pela contribuição enorme na área de ciências do esporte. Um grande abraço. Nosso querido Alex, que tanto ajuda um monte de gente, que tanto colabora com a ciência no Brasil. Colabora com a ciência no Brasil. São poucas as pessoas que fazem isso da maneira que ele faz. Entendeu? Então, evidentemente, se Alex quisesse ficar rico, ele ia ser outra coisa, porque ele tem talento para fazer um monte de coisa. É um engenheiro nato. Só que é um professor de educação física obstinado que quer ver a educação física vencer. É um cara que a educação física, de fato, tinha que prestar grandes homenagens. Entendeu? Porque é um cara que já labuta nisso faz muitos anos. Eu comecei a ter contato mais de perto com o Alex há pouco mais de 9 anos, sei lá, quando a gente começou a receber os materiais da Cefis aqui para o nosso laboratório. Mas eu já conheço a história do Alex já há muito tempo, desde a época que ele iniciou a fazer esses equipamentos.